Olha, além da saída dos 3 comandantes das Forças Armadas nesta terça-feira, Brasília teve uma movimentada dança das cadeiras na noite de segunda. O presidente Jair Bolsonaro trocou a titularidade de 6 ministérios. Preste bem atenção para você não se perder, hein? A gente já adiantou aqui que o general Fernando Azevedo e Silva foi substituído pelo então ministro da Casa Civil, Braga Neto, né? Para a Casa Civil foi deslocado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. A deputada federal Flávia Arruda ficou com a vaga de Ramos. Anderson Gustavo Torres, secretário da Segurança do Distrito Federal, virou ministro da Justiça no lugar de André Mendonça. André Mendonça, por sua vez, volta ao comando da Advocacia Geral da União no lugar de José Levi. E por último, minhas excelências, mas não menos importante, foi confirmado o nome de Carlos Alberto Franco França no Itamaraty para a vaga ocupada por Ernesto Araújo. Mesmo com todas essas mudanças, aliados do presidente Jair Bolsonaro do Centrão ainda miram as cadeiras de Ricardo Salles e Milton Ribeiro. E aí eu vou colocar na roda aqui. E essas 2 cadeiras também vão entrar na onda aí de mudanças, de demissões, tanto a de educação quanto a de meio ambiente? O que você acha, Por enquanto, Jorge? Não vejo que vá mexer na educação. Até quando? Essa é uma boa pergunta. Por enquanto, até quando? Pode ser por enquanto até amanhã, semana que vem? É um curto prazo, pode durar 2, 3 meses, depende da sede de cobrança do Centrão. O Centrão, se pudesse, indicaria até o general da banda, né? Mas ele não tem força militar para indicar ninguém para aquele lado lá. O Bolsonaro, com essa movimentação que ele fez agora, claramente ele mexeu com os militares e trouxe para próximo dele, mais próximo dele ainda, a Casa Civil vai ser ocupada por um militar, um general estrategista, que é o Ramos, um general com grande articulação com os movimentos judeus do Brasil, pouca gente sabe disso, ele tem muita articulação com o poder econômico e está ali para dar uma base para o Bolsonaro, junto com o Braga Neto, no Ministério da Defesa. E os outros casos são claras substituições do Centrão. Centrão pediu, Bolsonaro cedeu e agora vai se tentar o presidencialismo de coalizão, que a gente espera que não acabe em mais uma colisão. Muito bem. Amanda, como é que você viu essas mudanças ontem? Foram muitas, a gente até teve que fazer uma ilustração aqui para quem nos acompanha por imagens, não se perder, é muita troca, muita mudança. Como é que você vê isso na prática? A gente tem que ter uma colinha de vez em quando também, né, Paulo? Porque a gente acaba confundindo os nomes. Foram muitas mudanças e todas elas foram surpreendentes. Agora, eu achei interessante isso que o Jorge fez. É preciso mesmo fazer essa distinção. 2 trocas têm a ver com demandas do Centrão. A saída do Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores, e a Flávia Arruda na Secretaria do Governo, que é a Secretaria de Articulação Política. Isso é um bolo. Agora, acabou servindo de cortina de fumaça, né? Abriram a porteira para puxar o resto da boiada, que são mudanças em ministérios que estavam incomodando o presidente Bolsonaro. Então, as outras 4 mudanças são da cota pessoal do presidente Bolsonaro. As que chamam mais atenção, o primeiro a gente já discutiu, que é a mudança no Ministério da Defesa, né, que foi claramente a que causou maior alarde, depois com a consequente saída dos 3 comandantes das Forças Armadas, e depois também tem trocas que foram menos mencionadas, mas também que eu acho importantes, que são trocas na AGU, na Advocacia Geral da União, né, então o então ministro da Justiça, André Mendonça, deixa a Justiça e volta para a AGU, e também o Anderson Torres, que é um amigo da família Bolsonaro, uma indicação de Flávio Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, vai para o Ministério da Justiça. Isso não tem a ver, como se pensou inicialmente, com uma indicação da bancada da bala, né, aquela frente parlamentar da Segurança Pública. Me garantiram que não. É mais uma nomeação, indicação do presidente Bolsonaro. Então, note como ele avança, não só sobre as Forças Armadas, mas também sobre as forças de segurança. A AGU e o Ministério da Justiça são 2 cargos estratégicos para o presidente conseguir se defender e também protocolar ações, por exemplo, junto ao Supremo Tribunal Federal, coisa que o Zé Levi, antigo AGU, não quis fazer, não colocou a sua assinatura naquela ADIM que o presidente Bolsonaro queria passar por cima das medidas restritivas de prefeitos e governadores. Então, essas também são medidas, avançam sobre flancos ali de segurança nacional, isso tem a ver com Polícia Federal e até mais ativamente com polícias militares, que também são vistas como base eleitoral importante e podem ser usadas como acessório do presidente da República. Ontem a gente viu aquele caso ali na PM da Bahia, que acabou surtindo nas redes sociais um clamor por motins e desobediência civil, greve na polícia, coisa que é inconstitucional. Então, todas essas mudanças
fazem parte de um grande quebra-cabeça. Eu vou encerrar por aí, depois eu falo da parte política, da Flávia Arruda e a quem isso agrada, mas só para não me estender muito. Essa é uma boa parte, a gente vai abordar, Amanda Klein aqui no 3 em 1. Marcos Souza, eu estava pensando aqui, ouvi essa semana um bom depoimento do nosso Zé Maria Trindade, companheiro aqui de Jovem Pan, e ele fala uma coisa interessante, né? Se você for analisar, o Centrão, ele não pressiona pelo Ministério, por exemplo, das Relações Exteriores, da Defesa, por uma AGU, Justiça, foram indicados um pouco mais técnicos da preferência do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele foca naqueles ministérios que têm carne, né? Que tem cargo, estrutura, que dá para fazer política. E aí a pergunta que eu te faço é muito simples. Até onde o presidente Jair Bolsonaro consegue ceder nessa relação? Ele tem conseguido cada vez menos, né, Paulo? Não só os ministérios com maior verba, mas também os ministérios onde é possível atender favores, como o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, né? Tem muita multa ambiental, tem muita fiscalização que o ministro ou outro ministro pode fazer ali acenos. Mas o importante é o seguinte, viu, Paulo? O Centrão hoje comanda o governo e não adianta os bolsonaristas ficarem bravos porque o fato é esse. Eu falei ontem aqui e acabou se confirmando. O Bolsonaro foi praticamente obrigado a trocar o Ernesto Araújo. E veja que nesse caso, Paulo, o Ernesto Araújo, a cabeça dele foi pedida pelo Centrão, sim. Por mais que outro nome, o sucessor não seja do Centrão, eles chegaram até a discutir, colocar o Collor, enfim, acabou não dando certo. Mas o Centrão pediu a cabeça do Ernesto Araújo e aí o Bolsonaro aproveitou, até para não passar recibo, que só fez as trocas porque o Centrão pediu, aproveitou para fazer a faxina no que ele queria também. O que me chamou a atenção nessas trocas é que só temos agora 2 ministros da chamada ala ideológica, né, que seguem ali até quando, não sei, o Salles, no meio ambiente, e o Ribeiro, na educação. O Ribeiro é um ministério muito cobiçado pelo Centrão, tem muita verba, o Ministério da Educação tem um dos maiores orçamentos da Esplanada. É o maior, né, Marcos? Tem muita gente do Centrão olhando no Ministério da Educação. Mas agora, Paulo, essas trocas, elas mostram uma mudança de postura do Bolsonaro, que se abriu ao Centrão e mais do que isso. Antes, sempre que o Bolsonaro se apertava, ele indicava um militar para o lugar. Vamos lembrar aqui rapidamente. Quando saiu o Bibiano, ele indicou o general Floriano Peixoto. Quando saiu o Taixe, naquela crise da saúde, ele indicou o general Pazuello. O porta-voz dele foi, durante algum tempo, o general Rego Barros. E agora não. Veja que as trocas feitas, todos entraram no local, todos que entraram nos locais foram civis. Ele remanejou os militares que já estavam, mas os novos integrantes são todos civis. E isso mostra como o Bolsonaro mudou de postura e mais, como o Centrão está sim ocupando muito deste governo. Não sei se eu vou falar da Flávia Arruda agora. Vamos. Ou a Amanda quer falar primeiro, porque ela é o símbolo maior do poder do Centrão no governo Bolsonaro a partir de agora. Vamos então trazer esse tema do Mark aqui. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Afinal de contas, a nova ministra da Secretaria de Governo, me corrijam se eu estiver equivocado, é a deputada federal Flávia Arruda, uma deputada de primeiro mandato, mas tem um detalhe fundamental nessa história. A esposa do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que aqueles que acompanham política diariamente devem lembrar, foi preso, inclusive, por formação de quadrilha. É uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos os grupos do Congresso Nacional, uma pessoa que dialoga bem com o grupo de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, dialoga bem com o Palácio do Planalto. E eu acho que é uma representação muito clara de uma postura diferente, não é, Serrão? Um pouco. Tem uma questão que é fundamental nesse caso da Flávia Arruda, que é o seguinte: ela representa aquele grupo que lá em Brasília chamam de Turma da Esplanada. É o poder próximo ali que sempre mandou em vários governos e que adora ter uma presença constante dentro do Palácio do Planalto para fazer melhor as operações políticas. Então a Flávia vai cumprir esse papel aí de meio campo. Agora, um ponto muito importante dessa questão, que a gente vai retomar a falar mais da questão da Flávia, é que nessa quedinha de braço entre o Centrão e o presidente Bolsonaro, quem está se dando melhor e está tirando proveito muito bem disso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que não é centrão por DNA, mas ele é do PSDB e está sabendo costurar uma aliança para ele desenhar uma hegemonia, para ter uma hegemonia. Mas ligadíssimo ao PSDB porque ele era advogado de ASN. Mas por que você não acha que ele é centrão?
Não, ele não tem, ele faz uma linha mais independente do que de centrão. Olha, ele não tem meu um querido perfil, Serrão. ele não tem o perfil categórico de centrão. Ele está acima do centrão, tanto que ele está mostrando a tentativa de hegemonia dele. Essa é a armadilha que está sendo feita aí. Muito bem, eu quero saber dos nossos outros dois comentaristas essa opinião do Serrão em relação ao presidente Rodrigo Pacheco, mas eu queria que vocês também falassem sobre a Flávia Arruda, porque realmente é uma nomeação que chama atenção, né, Amanda? Quanto a Rodrigo Pacheco, ele é um político mineiro, acho que na essência do termo, né? Ele muitas vezes fica em cima do muro, tem aquela alma de Tancredo Neves, sempre tentando apaziguar a situação, agregar, pacificar, botar panos quentes. Foi esse papel que ele fez hoje de novo, quando ele falou dessa substituição aí no Ministério da Defesa e a debandada no comando das Forças Armadas. Agora, voltando à Flávia Arruda, Paulo, é interessante porque com esse movimento o Bolsonaro consegue agradar vários atores do Centrão. O primeiro e mais óbvio é a Arthur Lira, como vocês mencionaram, ela é muito próxima ao presidente da Câmara, né, muitíssimo, segundo me definiu, um aliado, tanto que o Arthur Lira brigou com o Rodrigo Maia no ano passado, quando ele ainda não era presidente da Câmara, para tentar emplacar a Flávia Arruda como presidente da Comissão Mista de Orçamento, cargo que ela realmente acabou ocupando agora no início do ano. E também o presidente consegue agradar ao PL de Valdemar Costa Neto e um partido que é do Centrão, é da base de apoio, da base aliada do presidente Bolsonaro, mas ainda não havia sido contemplado, recompensado com um cargo maior, de maior estatura na esplanada dos ministérios. E ele tenta, com isso, formar uma aliança com o PL já com vistas a 2022. É um partido que poderia facilmente embarcar na candidatura Lula. O Lula também já anda flertando com Josué Gomes, que é filho do ex-presidente José Alencar, né, já falecido, também é do PL, então uma tentativa de do Bolsonaro amarrar o PL ao seu projeto presidencial no ano que vem. É claro que só uma indicação para o Ministério não garante isso, mas já é um primeiro passo, uma sinalização importante e uma aproximação com o partido. Então, de uma cajadada, ele mata vários coelhos, mas aí fica pipocando aí a questão do orçamento, que, aliás, é muito mal vista no mercado. Eu conversei com vários fontes do mercado financeiro hoje, até sobre a entrega de um cargo importante como esse para o Centrão, e eles veem isso com muita reserva, né? Acham que isso pode, de fato, escancarar, abrir os cofres, tornar-se um risco para o teto de gastos. Eles viram a tramitação e a aprovação do orçamento dessa forma e veem a indicação da Flávia Arruda assim, com bastante reserva. Ok, Amanda. Marque a sua opinião. Vamos lá. A Flávia Arruda é conhecida no Centrão por ouvir muito. Até por ser mais nova, ela tem uma postura muito humilde e ela ouve muito os líderes do Centrão. Essa é a principal característica dela e até por isso foi alçada a esse cargo. A Amanda tocou rapidamente sobre um ponto aí, sobre a presidência da Comissão Mista do Orçamento desse ano. Eu queria me aprofundar nisso. Vale lembrar, a Flávia Arruda foi a presidente da Comissão do Orçamento desse ano e agora ela vai lá para o Palácio do Planalto ajudar a definir como será gasto o orçamento que ela ajudou a aprovar. Ou seja, trocando em miúdos, o Centrão agora comanda de fato boa parte da gestão dos recursos, porque passa pelo cargo que ela está ocupando lá, por exemplo, discussão de emendas, discussão de muita coisa que os deputados precisam do Executivo. Então, a Flávia Arruda vai comandar uma parte muito importante, que interessa muito ao Centrão, que é a gestão de recursos. Então, para mim, esse é o simbolismo maior do que o Centrão tem plenos poderes agora no governo Bolsonaro. Sobre o Pacheco, se ele é Centrão ou não, eu entendo o Serrão quando ele fica na dúvida ali se é ou não, porque o Pacheco, ele diz que não é, mas age como se fosse. Pior, ele é porta-voz do Centrão hoje e ele atua ali como um primeiro-ministro, querendo fazer a coordenação, ser um maestro entre o Centrão e o governo. Mas, para mim, pelo menos, o Pacheco é Centrão, sim.